E na aula de hoje a gente vai falar sobre tricomoníase, doença de protozoário. Para quem está acompanhando essa minha série de vídeos de doenças, né, de patologia, de parasitologia, eu sempre estou falando no começo das aulas a característica do agente etiológico, tá? Tricomoníase causada por protozoário. Anote isso, meu querido. Protozoário é um organismo unicelular, tá? Protozoário não é planta, protozoário não é animal, protozoário não é fungo. Protozoário é um organismo do grupo dos protistas, tá? Só para colocar uma classificação aí, não sei nem se essa classificação existe mais, mas está ali no grupo dos protistas, tá? A tricomoníase é uma doença causada pelo Trichomonas vaginalis e é importante destacar que o Trichomonas vaginalis é um protozoário flagelado. 4 doenças de flagelado, de protozoário flagelado, você não deve esquecer, porque seu professor cobra na prova, viu? Tem mais, eu vou colocar aqui algumas, mas sempre tem mais doença. Tricomoníase, giardíase, leishmaniose e doença de Chagas. Tudo isso aí é causada por protozoários flagelados. Tá anotando aí? Anote. Protozoário flagelado. Não vou anotar não. Anote as doenças de flagelado. Mas a aula de hoje é de tricomoníase. Não interessa, mas não esqueça. Tricomoníase, giardíase, leishmaniose e doença de Chagas. Tudo doença causada por protozoário flagelado, tá? Ai, e essa tricomoníase realmente é conhecida? Olha, querido, a tricomoníase é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Olha esse relatório aí que eu trouxe de 2023. Em 2020 foram registrados 374 milhões de casos das 3 infecções sexualmente transmissíveis mais recorrentes na população mundial, tá? Entre elas, a tricomoníase, que é a IST curável mais comum no mundo. Então, a gente tá falando de uma IST que realmente é pancada, tá? Mas vamos lá. Beleza. Olha só isso aqui que eu coloquei para vocês. A tricomoníase tem relação com a família de protozoários envolvidos nessa doença, que são Trichomonas vaginalis, Tenax, Hominis e Fecalis, tá? A maioria aí é assintomático, tá? Tenax, Hominis e Fecalis são assintomáticas. A gente vai dar uma atenção especial a Trichomonas vaginalis, tá? E olha só esse registro aqui histórico, tá? Descrita pela primeira vez em 1836 por Doni, que isolou uma mulher com vaginite. Em 1894, esse maluco aqui, independentemente também, observaram este flagelo na uretra de um homem. Então, inicialmente achava-se que isso só acontecia em mulheres, tá? Mas homem também. Vou chamar de reservatório aqui, eu poderia usar um outro nome, tá? O homem também pode ser reservatório aí do Trichomonas vaginalis. O Tenax, como você pode perceber aqui onde eu coloquei a atenção, ele não é patogênico, vive na cavidade bucal humana e também em chimpanzés e macacos. O Hominis, não patogênico também, habita o trato intestinal humano e o Fecalis foi encontrado em um único paciente, não existindo certeza se o homem seria o seu hospedeiro primário, tá? Muito bem, gente, aqui está o nosso protozoário. Olha só aqui como ele é, ó. 4 flagelinhos. Esse bichinho aqui no centro que entrega. Essa membranazinha ondulante. Esse camarada aqui é interessante, tá? Ele só corre como trofozoito. Anote isso, tá? Trichomonas vaginalis só ocorre como trofozoito. Forma de pera com núcleo central e 4 flagelos. Não existe na forma de cisto. Isso aqui é importante para a prova, tá, gente? Aqui, ó, são algumas características das estruturas que esse protozoário possui. E eu quero destacar aqui algumas para vocês. Primeiro, essa membrana ondulante. E a costa nasce no complexo granular basal. Isso daqui, ó, é bem característico, quando eu estou passando aqui o mouse. Inclusive, é observado no microscópio, tá?
O aparelho parabasal consiste num corpo em forma de V associado a dois filamentos parabasais, ao longo dos quais se dispõe o aparelho de Golgi, composto por vesículas paralelas achatadas, tá? Esse aparelho parabasal aqui, beleza? Só que eu quero destacar, gente, essa parte aqui, ó, esse AX aqui, que é o osóstilo. O osóstilo é uma estrutura rígida e hialina que se projeta através do centro do organismo. Se seu professor levar você para observar esse trofozoito, você vai conseguir observar isso daqui, tá? No microscópio, dependendo aí das objetivas que tenha nesse microscópio. O blefaroplasto está situado antes do ostíolo, sobre o qual se inserem os flagelos, essa partezinha aqui, ó, e coordena seus movimentos. O núcleo é elipsoide, próximo à extremidade anterior, com uma dupla membrana, olha aqui, ó, e frequentemente apresenta um pequeno nucleolo. O retículo endoplasmático está presente ao redor da membrana nuclear. Então, tem retículo, é uma célula normal como qualquer outra célula. Olha aqui o osóstilo, ó, ó, ó. Olha aqui essa forma aqui de trofozoito. Beleza? Esse carinha aqui se divide por divisão binária longitudinal e a divisão a divisão nuclear é do tipo criptopleuromitotica, sendo o cariótipo constituído por 6 cromossomos. Então, um vai gerar 2. É bom dizer isso porque tem protozoários que isso não acontece, tá? Tem um processo aí chamado de esquizogonia, onde as divisões não vão acontecer dessa forma, tá bom? Outra coisa que tem aqui como característica é o seguinte, tá? O Trichomonas vaginalis é um organismo anaeróbio facultativo. Cresce perfeitamente bem na ausência de oxigênio e em meios de cultura com faixa de pH compreendida entre 5 a 7,5 e em temperaturas entre 20 a 40 graus. Geralmente, tá, no período menstrual, a mulher tá com o pH vaginal mais ácido, que é um ambiente propício para o desenvolvimento desse protozoário, tá? Como fonte de energia, o flagelado utiliza glicose, frutose, maltose, glicogênio e amido. Alguns carboidratos, como a sacarose e a manose, não são utilizados. Essas partes que eu tô colocando para vocês, gente, depois tira um print, tá? Que são do livro de patologia, que de repente não caberia eu falar sobre tudo isso aqui na aula, mas pode te ajudar para algumas provas, tá? O Trichomonas vaginalis é capaz de manter em reserva o glicogênio. Ele pode realizar a síntese de um certo número de aminoácidos, possuindo uma fraca atividade de transaminação. Ou seja, esse cara está preparado para viver ali no trato genital feminino e no trato genital masculino, tá? Transmissão via sexual. Pode haver outros tipos de transmissão? Pode, porque essa doença é uma fomite. Então, pode sim, através aí de toalhas, de utilitários de banheiro, tá? Tem casos que acontecem sim a transmissão da tricomoníase, tá? Localização primária do organismo, no caso é o órgão eleito, tá? Que no caso é a vagina e a próstata. Interessante. Atenção! Encontrado apenas em humanos, não há reservatório em animais. Epidemiologia, uma das infecções mais comuns no mundo, cerca de 25 a 50% das mulheres são portadoras do organismo. Frequência da doença sintomática, mais alta em mulheres sexualmente ativas, mais baixa em mulheres na pós-menopausa, tá? Muito bem, em mulheres, gente, interessante aqui, tá? Em mulheres, o período de incubação é de 3 a 20 dias, onde acontece... Eu vou usar uma expressão, tá? Que quando a gente tá falando dessa doença, é muito utilizado. O cheiro de peixe podre, tá? Então tem corrimento aquoso, com mau cheiro, esverdeado, acompanhado de prurido e ardor, e a vaginite. Em alguns casos, se percebe isso aqui, ó. O cérvix uterino apresentando um aspecto de colpes maculares, que é esse morango fambroesa aqui. No homem, geralmente é assintomático. Cerca de 10% dos homens apresenta uretrite, disúria, dor
ao ejacular e polaquiúria, tá? São sintomas também muito comuns aqui encontrados nos homens. Só que tanto em homens como mulheres, gente, a maioria acaba sendo assintomático, tá? O diagnóstico laboratorial é feito para encontrar o parasito, tá? Então, em lâmina fresco de secreções vaginais ou da próstata, os trofozoítos em forma de pera apresentam um movimento rápido e característico. Neutrófilos são vistos com frequência também nesses fluidos, tá? E não existem testes sorológicos para essa doença. O tratamento e a prevenção, o tratamento eu coloquei aqui o metronidazol como exemplo, mas tem outros medicamentos, tá? Para ambos os parceiros com o objetivo de prevenir a reinfecção. E a prevenção consiste justamente na manutenção de um pH baixo na vagina, a questão do uso de preservativos, tá? E não há fármacos profiláticos ou vacinas disponíveis. Então a gente está falando aqui claramente de uma vaginite causada por protozoários. Bom, espero muito que essa aula aqui tenha servido para dar um up aqui nos teus estudos, tá? Me coloco à disposição para tirar sua dúvida. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!